Quem toma posse, diga obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor então. Glória a Deus. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Eu queria abrir com você o Salmo 91, vamos lá? Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Olha só que interessante. Diz assim a palavra, vamos ler? Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus. Esse versículo, mais uma vez eu repito, o que eu sempre venho falando. Ele não está isolado. Todos os versículos nós estamos lendo especificamente a cada semana, mas ele não está isolado. Ele vem de um contexto lá do versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é uma promessa para quem está no esconderijo, ou seja, para quem fez uma aliança com Deus, para quem está vivendo a palavra. Não é para todo mundo. Tem muita gente que fala por aí aleatoriamente: Deus dá ordem aos anjos para me proteger. Você lembra que inclusive na religião, quem lembra que na religião nós tínhamos o anjo da guarda? Eu tinha meu anjo da guarda. Não sei o que era o meu anjo da guarda. Na religião ensinava isso. Só que na Bíblia Sagrada não tem especificamente falando que tem o anjo da guarda para nós. Não. A Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos. Quem dá ordem é Deus. Ele, Supremo, Senhor, Soberano, dá ordem aos anjos para nos proteger. E ele protege só assim: Deus foi com a minha cara, ele me deu anjo e me protegeu. Deus não foi com a cara do fulano de tal, aí Deus deixa ele se lascar. É isso? Não. Deus não tem escolhidos, Deus não tem queridinhos. Aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, hoje, na nova aliança, tem esse poder de ser chamado Filho de Deus. E tem esse direito de ser guardado por Deus na sua caminhada. Glória a Deus, pessoal. Tem muitas vezes que nós vamos passar aí por umas situações, mas Deus vai estar conosco. Lembra da semana passada? Nós falamos aqui de Jesus estar dentro do barco com os discípulos. Mas ele queria ver o quê? A fé. Queria ver a fé daqueles homens. Ele estava dentro do barco. Eles estavam passando pela tempestade. Mas eles não estavam sozinhos. Aqui ele deixa muito claro. Ele, o Senhor, dá ordem para os anjos nos proteger. Mas não é por um acaso. Eu queria meditar com você em Hebreus. Vamos lá? A gente volta já para cá. Deixa aqui marcado. Hebreus capítulo 1. Primeiro eu quero falar desse assunto. Deus dá ordem a nosso respeito. São 3 tópicos, tá? O primeiro é esse. Deus dá ordem ao nosso respeito. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Quem encontrou, diga amém. Vai ficar na tela para você acompanhar também. Capítulo 1, versículo 14. Diga graças a Deus. Vamos ler? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação? Tem um detalhe muito interessante. Isso aqui já é uma conclusão do raciocínio do capítulo 1 completo, onde ele fala que Cristo é superior aos anjos. Ele está falando aqui nesse contexto todo que os anjos, eles estão à disposição, que Deus envia. Eles são espíritos ministradores. Eles vêm para ministrar sobre a nossa vida, para nos proteger, porque nós somos salvos. Ele está falando sobre a soberania de Cristo, que Cristo é superior. Porque as pessoas naquela época, elas tinham uma ideia de que Cristo era como se fosse um anjo. Jesus é como se fosse mais um lá dos profetas. Eles não tinham aquela noção clara de que ele era o Salvador. E esse autor da carta aos Hebreus, ao que tudo indica, pode ter sido Pedro, pode ter sido Paulo, né? Ele deixa muito claro que Cristo é superior aos anjos. Por isso que ele fala nesse versículo 14 o seguinte, novamente para a gente ler. Não são porventura todos eles o quê? Espíritos ministradores? Eles não são qualquer um. Mas Cristo é superior a ele.
eles são ordenados por Deus para ministrar sobre a vida de quem? Sobre a vida dos salvos, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles têm essa função. Existem, né, na camada espiritual, a soberania de Deus. Aí existe o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. Aí existe as potestades, os principados. Aí vem os anjos, né? Eles estão nessa ordem de Deus. Ninguém pode dar ordem para o anjo. Amém, pessoal? Só Deus pode dar ordem. Eu já vi gente por aí falando, reza para o teu anjo da guarda, para que ele faça o quê? Ele te guarde. Não, se tu orar, o teu anjo da guarda vai te proteger. Aí tem uns que é o São Jorge, né? Tem uns que é o tal do Rei Arthur, que diziam lá que era o meu, lá na entidade, onde eu servi lá quando era criança, né? Pré-adolescente. Fui lá pro espiritismo, lá para a religião. Não, é o Rei Arthur que é o teu santo, é o teu anjo, né? Ele que te protege. Ah, não sei o que, o São Jorge com a espada dele. Isso não tem poder para nada. Só quem pode dar ordem para o anjo é Deus. Ele fala aqui muito claramente que eles são espíritos ministradores. É Deus que pede para ele vir e ministrar uma proteção sobre a sua vida. Te cobrir, te esconder. Isso é responsabilidade de quem? De Deus. A ordem é exclusiva. Quando ele fala ao teu respeito, ele não está jogando no aleatório. Tem um destino. Porque tem gente que pensa, ah, Deus, o Senhor ajudou alguém e não me ajudou. Não foi por um acaso que alguém foi ajudado. Na Bíblia a gente tem vários casos. Eu sempre gosto de comentar do Davi, porque é o que a Bíblia mais estende, né? É a história dele. É extensa, né? Mas eu me recordo de um período da caminhada de Davi, que ele estava lá numa caverna, escondido. Estava lá o Saul, com vários homens querendo matar. Diz a palavra, né? Que ele estava lá escondido na caverna, o Saul passa por ali e não consegue enxergar Davi. O que era aquilo? Era Deus dando ordem para o anjo proteger o seu servo. Existia um destino exclusivo. Deus estava guardando aquele que era seu. Deus estava precavendo ele de passar por situações piores. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais a gente rememorar. Tem coisas que nós enfrentamos, nós passamos e nem sabíamos. Nós passamos por vários lugares. Tem gente que já viajou para lugares bem distantes. Já pegou voo, já pegou o carro por aí, viajou de ônibus, dormiu a noite toda na viagem, não sabe o que aconteceu na madrugada. Quantos livramentos Deus nos deu. Nós não temos noção disso. Mas Deus deu ordem ao anjo para nos guardar. Foi ao nosso respeito. Eu tenho um caso, o Jordan sabe disso, que ele passou. Me contaram uma época, né? Uma viagem ministerial. Ele estava indo para o interior, para uma cidade, fazia obra. Ele estava com um casal de pastores, né? Um casal. Estava ele mais outras pessoas. E a família do Jordan estava junto. Teve um acidente, o carro, ribanceiro. O Jordan estava dentro, ele é testemunha disso. E aquela situação toda aconteceu. Teve casos menores que as pessoas morreram. Por que eles não morreram? Deus deu ordem aos anjos para guardar. Tem grandes propósitos para realizar através da vida deles. Eles vão de herdar a salvação. Mas enquanto isso tem uma obra para ser desfrutada aqui, para ser feita aqui. Glória a Deus. Depois, aí Deus resgata. Mas agora não é hora ainda. Agora não é hora ainda. Por isso nós temos que orar sério com relação a isso. Porque tem gente que, é como o pastor tem falado, sobre alguns cuidados que a gente tem com relação à saúde, com relação a algumas coisas. Isso não é para o mal, né? Ah, isso aí é coisa que o nutricionista tem que falar. Não, tá falando porque às vezes a pessoa não vai no nutricionista. Nunca foi, né? Nunca foi lá no médico. Por que a pele está assim, ressecada demais? Por que eu não consigo dormir às noites? O que está faltando? O pastor comentou no caso. Por que o homem vai lá e faz o xixi e o negócio não sai direito, está preso, tem alguma coisa obstruindo a passagem? O que não foi ver, né? Às vezes a pessoa vai deixando. Deus dá ordem aos anjos para proteger, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? Eu lembro muito bem numa passagem, é Mateus 4. Vamos lá? Rapidinho. A gente volta para cá já.
Mateus capítulo 4, versículo 6. Mateus 4, 6. O diabo ele é especialista em enganar, gente. Mateus capítulo 4, versículo 6. Eu só quero ler 2 versículos com você. Mateus capítulo 4, versículo 6. Vamos ler? Fácil. Diz assim: e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, faz o quê? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor. Tem gente que está tentando a Deus, já não é de hoje. Já teve alguns sinais, algumas coisas já aconteceram, já demonstrou que tem que ser feita alguma coisa. E a pessoa não. Tem coisas que vão acontecer que Deus dá ordem ao anjo para proteger. Agora existem coisas que somos nós os responsáveis por fazer. Né? Por exemplo, tratar de algumas coisas, deu alguns sinais, tem que tratar disso. Eu que tenho que tratar. Se eu estiver passando por alguma situação difícil, aí Deus vai lá, dá ordem ao anjo, e o anjo protege. Lembra do caso que eu falei, do testemunho de Jordão? O carro capotou, virou lá, na ribanceira. Está lá ele, a esposa, só tinha uma filha na época, está outro casal de pastor, com a criança também, todo mundo intacto, todo mundo vivo. O que foi aquilo? Deus colocou a mão e protegeu, através do seu anjo. Não foi porque eles quiseram que aquilo aconteceu, foi um acidente. Agora, o diabo usa essa palavra aqui, lá na tentação do deserto, para dizer para Jesus. Levou ele para o alto, né, um local alto, para o monte, e disse: lança-te daqui abaixo, mostra que tu é Deus, porque está escrito que Deus dá ordem aos anjos para te proteger, para te tomar nas mãos, te guardar. Ele disse: não tentará o Senhor teu Deus. Se acontecer um acidente, aí Deus me protege. Agora, eu me jogar daqui é o quê? É tentar Deus. Coisas que vão acontecendo e que nós não vigiamos, não é porque Deus não quis proteger, é porque foi dando sinais e a gente tentou. Vou andar à meia-noite pelas ruas da cidade com o telefone no ouvido, sem nenhuma alma da viva, né? Vou passar ali na Avenida dos Africanos, um exemplo. Tudo escuro não, que agora está bem clarinho, né? Mas eu vou fazer uma caminhada à meia-noite. Caminhada naquele calçadão até lá no final. Aí ia tentar o quê? Veio um ladrão e assaltou. Ai meu Deus, o Senhor não me protegeu. Eu disse: eu dou o anjo para proteger quando vai acontecer alguma coisa. Agora, por improbidade, né? No caso dos servidores públicos, é improbidade administrativa, né? No nosso caso é improbidade com relação à pessoa. Eu não me cuidei. Aí eu deixei acontecer. Eu tentei a Deus. É diferente. Então tem uma diferença nisso. Porque tem gente que pode dizer: mas se Deus dá ordem ao anjo para proteger, por que não me protegeu em determinada situação? Veja se você não tentou a Deus. Né? Veja se não tentou a Deus. Pode ser que tentou e nem percebe. Né? Nós somos muito falhos como seres humanos que somos. Nós somos muito falhos. Tem dia que a gente toma uma decisão, que a gente fez uma coisa, deu errado, e a gente: meu Deus, por que eu fiz isso? Alguém já passou por isso? Acho que já, né? Todo mundo. Meu Deus, por que eu fiz isso aqui? Vamos lá, falamos com alguém, às vezes agimos fora do eixo. Por que eu falei isso? Eu não falo isso, não foi normal. Você tentou, direto ou indiretamente. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. O Pedro tentou Jesus. Tentou ou não tentou? Jesus falou: ó Pedro, você vai me negar. Pedro: não, Senhor, não te nego. Eu vou até a morte. Aí na hora que Jesus está sendo preso e levado lá, ele está onde? Distante. As pessoas perguntaram: tu é um que andava com ele, né? Eu? Não. Pois é. Igual a Chiquinha. Eu não. De jeito nenhum. Aí ele entendeu. Né? Puxa vida, traí. Ele tinha me avisado, mas eu tentei. Era para me ter baixado minha guarda. Senhor, então me ajuda para que eu não te negue. Ele tivesse reconhecido, era uma coisa. O problema é que as pessoas às vezes não reconhecem, gente. As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, em reconhecer as coisas, né? Não custa nada, às vezes, a gente baixar um pouquinho a guarda. É ou não é verdade? Vai ter dias que alguém vai chegar e vai falar: olha, é verdade. Não custa nada a gente ficar quietinho, né? Desculpa, então.
tá bom. Passa, outro dia é outro dia, né? Aquele dia ali, o missionário sempre explica, mas é melhor você ficar vermelhinho por um momentinho, do que você ficar vermelhinho a vida toda, a eternidade toda, né? Você fica ali meio envergonhado, verdade, tá? Resolve a coisa, passa, do que a vida toda, a eternidade toda dessa situação. Então, fica muito claro para nós aqui que aquela palavra, aquela proteção era exclusiva para alguém. Aí eu quero tratar com você Isaías, vamos lá? 43. Olha só que interessante. Quando eu meditava nisso aqui, eu salteava. Isaías 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Versículo 1. Esse aqui é o segundo ponto já. O primeiro é que Deus dá ordem ao nosso respeito. Ou seja, a ordem é exclusiva. Não é aleatória, tem um destino. Agora, a proteção de Deus para a nossa vida, ela é algo personalizado. Tem endereço, tem nome, é exclusivo, né? Isaías 43, versículo 1. Vamos ler? Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler junto então. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, quer dizer, eu sou teu, é exclusivo teu. Aí ele fala, sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado. Eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos por tua alma. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei por minha glória, e os formei. Sim, eu os fiz. Deus foi muito específico aqui. Ele estava se referindo a Israel, aos descendentes de Jacó. Por isso que ele fala primeiro Jacó, e depois o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E através dele veio toda aquela nação. Através dos filhos, as 12 tribos, vieram o estado de Israel. Ele disse, aonde tem gente nossa espalhada, eu vou trazer para perto de mim. Eu digo sul, traz aqui os meus. Norte, traz de lá para cá. Os povos da terra, ninguém esconde os meus, traz todo mundo para mim. Eu gerei, eu os formei, eu os fiz. Glória a Deus. Deus está dizendo, vocês são um povo exclusivo meu. Por isso que eu dou ordem para proteger vocês. O povo de Israel, eles foram muito negligentes com relação a Deus, pessoal. Você analisar até hoje, tem muitos lá que recebem a lei de Moisés, creem em Deus, mas não creram no Filho de Deus, enviado por Ele. Né? Jesus veio para eles. Mas já que eles não receberam, os gentios, nós, se tornamos também filhos, por meio do sacrifício de Jesus. Mas aquele povo é o povo exclusivo de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Por meio da obra que Jesus realizou, nós também somos herdeiros hoje. Nós temos o direito a essa proteção. Só não tem direito quem, tenta a Deus, quem não aceita os sinais, até rejeita. Quem não está no esconderijo do Altíssimo, esse perde. Mas você está debaixo do esconderijo? Sim ou não? Então receba a cura aí. Receba a proteção por onde passar. Ele está dando ordem para te proteger. Se tem gente sua escondida, perdida, Ele vai fazer ser achada. Glória a Deus. Ele vai trazer para perto. Ele diz, foi eu que formei vocês, foi eu que gerei vocês, foi eu que fiz vocês, é responsabilidade minha cuidar de vocês. Glória a Deus, gente. Isso aqui é para nós. Eu não vou desprezar isso.
Não é à toa que ele está colocando anjos ao meu redor. Voltemos lá para o Salmo 91. Vamos lá? Salmo 91 novamente. Versículo que nós paramos, o 11. Onde nós estamos. Tem uma partezinha final que eu quero enfatizar um pouquinho mais com você agora. Desse versículo. Salmo 91, versículo 11. Parte final. Ele vai dizer, na parte final, o seguinte: para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui é muito sério. Porque as pessoas naturais, os homens normais, que vivem aqui nessa terra, eles querem serem guardados apenas com relação ao físico, à matéria. As pessoas não têm noção do que é o mundo espiritual. Eu já expliquei, mais uma vez eu falo. O mundo espiritual, ele é mais ativo do que o físico. Eu acredito, pela palavra, que existe mais seres angelicais, espirituais, que são os anjos ao nosso redor e os demônios do outro lado. Existem mais do que a população que existe na terra. Existe mais demônio e anjo do que pessoas sobre a face da terra. Existe muito mais. O mundo espiritual é mais povoado do que o mundo físico. Por isso que a nossa vida é combatida dia após dia. Deus está aqui, nós estamos andando, Deus está colocando anjos para proteger, e do outro lado os demônios estão ao derredor, assim, ó, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não vou imitar o leão, senão você vai sorrir, né? Não vai parecer leão, vai parecer um gatinho, né? E eu sou um gatinho, né? Brincadeiras à parte, então, estou brincando com você. Interprete mal, só para você rir um pouquinho. Mas, voltando à questão, existe no mundo espiritual essa batalha que nós não enxergamos. Aí ele deixa muito claro aqui nesse Salmo 91, na parte final, no versículo 11, que ele nos guarda em todos os caminhos. Isso quer dizer que nós estamos caminhando aqui no mundo físico, mas existe um mundo espiritual que nós estamos caminhando também. Ou com Deus ou sem Deus. Porque nós somos tridimensional. Corpo, que é visto, a alma, que é a nossa consciência, e o nosso espírito. Se o espírito sai do homem, acabou, morreu. Por isso que alguém morre. O espírito foi retirado. Aí morre. Fica lá a matéria, né? Fica lá a matéria. Teve morte cerebral. Quer dizer, a morte cerebral é a alma da pessoa que ficou apagada. Mas o espírito ainda está lá. Por isso que ela está viva. Ainda está respirando. Ainda tem órgão que está funcionando. Né? Porque o espírito ainda está lá. A partir do momento que o espírito sai, aí a alma também morre. Acabou. Então sobra o físico. Aí as pessoas elas estão muito preocupadas só com o caminho físico. Elas estão esquecendo que tem um mundo espiritual. Nós que somos servos de Deus, que entendemos a Bíblia, que assumimos o compromisso com a palavra, nós temos que vigiar pelos dois lados. Como eu estou caminhando aqui no físico e como eu estou caminhando no espiritual. A maioria das pessoas, tem muita gente que vem na igreja e eu fico observando isso. A gente acaba parando aqui, às vezes observando, pensa bastante, né? Tem muita gente que ela não tem noção do que ela está fazendo aqui. Elas vêm na igreja, esporadicamente um dia ou outro. Elas voltam quando dá, quando não dá, é aquela coisa. Eu tenho meu compromisso aqui, muita coisa para resolver nessa vida. E se der tempo eu vou na igreja. Ou quando não dá, domingo eu vou. Se não der também não vou, só vou na Santa Ceia. E elas ficam assim, espiritualmente elas estão caminhando muito mal. E o diabo está só esperando uma brechazinha. Por isso que você vê gente desinteressada. Ela está com o caminho dela muito longe. Aí acontece uma coisa aqui, acontece outra acolá. Ah, não está dando para ir para a igreja por causa de um problema que aconteceu, por causa de uma luta que aconteceu ali. Será que foram as lutas que aconteceram por um acaso? Será que não teve nenhuma brechazinha? Será que a pessoa não está desleixando? Eu sempre falo até com as pessoas que fazem a obra. Você faz a obra, você foi chamado por Deus, então ore a Deus para que você tenha um trabalho, que você tenha uma condição de ter um tempo para fazer a obra para Ele. Não foi Ele que te chamou? Então se Ele chamou, Ele vai te dar a condição de fazer. Ou Ele chama alguém para não fazer nada? Eu te chamei, mas eu também te dei uns trabalhos para tu não ter condição de fazer. Não tem coerência isso. Tem que cuidar dos dois lados. O lado espiritual e o lado físico. Ele é muito bem de Saul. O Saul estava preocupado em quê? Eu sou o rei, me apresente diante das pessoas. E no mundo espiritual, como é que ele estava? Deus já tinha rejeitado.
Deus já tinha rejeitado. Que adianta ele estar fisicamente bem diante das pessoas e no mundo espiritual Deus o rejeitou? No interior tem um ditado isso aí, eu não vou falar aqui porque pode ser vulgar. É meio que sujar e não limpar, vou usar esse termo. Você já entendeu, né? É meio que sujar e não limpar. Né? Mesma coisa. Então fica muito claro para nós, irmão. O mundo espiritual é muito ativo. As pessoas estão observando assim, vivendo. A nossa alma é combatida. Quando Moisés morreu, quem que estava lá? De um lado os anjos de Deus, mas de outro lado quem? O demônio, querendo pleitear. Não, ele é nosso. Não, é nosso. Como será quando acontecer conosco? Estou partindo dessa para outra. Quem que vai estar lá? Os anjos ou os demônios? Eita. Pastor. Né? Mas não adianta a gente se coçar, né? São decisões. Ele dá ordem para nos guardar em todos os caminhos. Para a gente finalizar, Salmo 34. Vamos lá? Você está no Salmo 91, volta para o 34. Faz assim. Salmo 34. Versículo 7 até o 10. Do verso 7 até o 10. Aí nós vamos orar. Salmo 34, do verso 7 ao 10. Vamos ler? O que ele diz aí? E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada, é nítido aqui que ele tem cuidado conosco. Os anjos estão ali acampados. Ele dá ordem, os anjos fazem o quê? Acampamento. Para onde você está andando, todo caminho que você está andando, você está acampado com os anjos atrás. Você não vê, mas por onde você vai tem uma tenda dessa aqui te cercando. Não? Você está aqui andando, tem uma tenda dessa aqui, os anjos te guardando. Você está andando por aqui, a tenda está andando junto. Você anda, parece que você vai sair da tenda. Não, a tenda está te acompanhando. É os anjos de Deus acampando ao nosso redor. Ele nos cerca. Nos cerca para quê? Para nos guardar. Mas quem que ele falou aqui? Versículo de número 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Quem é santo, diga amém. Pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temer. O que é temer? Respeitar. Eu respeito a palavra diz isso, eu guardo. A palavra abomina aquilo, eu também abomino. A palavra diz que aquilo é errado, eu também não pratico mais. Eu temo a Deus, então Deus me guarda. É responsabilidade dele. Amém? Guarde isso no coração hoje. Deus acampa ao redor daqueles que o temem. Guarde isso. Nós somos guardados pelos anjos de Deus, diuturnamente. Você está dormindo, não temos noção. Mas à volta da nossa casa, o que não acontece? Nas madrugadas. Você sai de casa para vir para a igreja hoje com aquela alegria no coração. Quantas coisas não aconteceram? Eu vim para cá e encontrei 2 acidentes no caminho. Né? O São Francisco só tem que fazer uma volta. Quem veio da região ali do Itaquibacanga, na ponte estava parado também. Né? Para onde você vem? Você vê coisas acontecerem. Mas você está aí, ó. Respirando, intacto. Tem gente jovem que estava boazinha da Silva ontem. Hoje amanheceu com uma deficiência. E tem gente aqui que está experiente na idade, já avançadinho na idade, e está aí andando com as próprias pernas, firme e forte. Né? Eu estou passando por uns perrengues. Bem ou mal, está vivendo. É ou não? Estou vivendo. Deus está comigo. E Deus me deu vitória. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia! Glória a Deus. Deus é contigo. Fica firme. Glória a Deus. Fica de pé. Vou fazer uma oração.